forma a gente vai ver agora, e a linha a gente vai especificar também, tá certo? Então, me acompanhe. Na última aula eu falei sobre essa imagem, né? Observe que o óculos dá a impressão de que existe um óculos de verdade sobre a folha em branco, mas na verdade o óculos e esse ETzinho que está olhando através do óculos não existe, né? É um desenho em 3D, onde o artista sabe utilizar muito bem da técnica de luz e sombra e dessa forma ele consegue, né, dar veracidade ao seu desenho. Vamos seguir. Então, pessoal, aqui nós temos a linha, né, o estudo da linha. A linha, ela pode assumir formas muito diversas para expressar uma grande variedade de estado de espírito, reforçar uma ideia ou transmitir um sentimento. Ela pode ser grossa ou fina, longa ou curta, curva ou reta, bem definida ou não. Geralmente, quando tem um texto e a gente quer chamar a atenção para o que está escrito, a gente usa a linha, né? O tracejado. Quando nós queremos causar uma ideia de alongar, né, a silhueta, igual tem uns exemplos aqui, ó, na linha vertical, né? Quando a mulher quer aparecer mais fina, no caso na cintura, ou até mesmo mais alta, quer disfarçar as suas imperfeições, as suas gordurinhas, os estilistas de moda, eles vão sugerir uma estampa com a linha na vertical, porque vai criar uma ilusão de ótica de que ela está mais comprida do que larga, né? Então, a linha vertical, ela traz a sensação de alerta, de ação, de vida, de movimento, de segurança, de altura, poder, força e crescimento. Olha o mesmo vestido, a mesma pessoa com a linha, né, na horizontal e ainda com sombra e luz no meio. A impressão que dá é que ela é muito maior nessa imagem do que nesta imagem, né? Uma ilusão que os nossos olhos têm. Muitos arquitetos sabem disso, dessa ilusão que os ambientes dão, nesse sentido a linha aparecer maior, ser de forma maior. Muitos arquitetos pegam um ambiente minúsculo e cria estampas, papel de parede ou até mesmo azulejos nessa posição para dar um tom de amplitude no ambiente, como nós vamos ver um pouco mais à frente, tá? Então, a linha horizontal, ela dá a sensação de amplitude, de espaço, de quietude, de descanso, de paz. Ao mesmo tempo, lembra coisas estáticas, planas, estáveis, né? Por exemplo, olha, esse banheiro, ele é minúsculo, ó. A pessoa senta aqui, do lado já tá a pia, né? Que pode ser um trocador, aqui é a pia, né? Mas aqui pode ser um trocador, pode ser onde que a pessoa, se for numa residência, pode ser onde a pessoa vai botar cosmético, enfim. Ó, o vaso, ele está ao lado dele, tem a lixeirinha e aqui um espaço mínimo. Esse banheiro, se ele tiver de profundidade aí, é 1,20 m e olhe lá. Porque ele ainda tem uma coluna aqui, tá vendo? Então, reduz ainda mais o espaço. Mas olha o que o arquiteta fez. Ele colocou um papel de parede com linhas na horizontal e colocou esses quadros que também dão ideia de amplitude, de profundidade. E o banheiro, ele passa a ser um cômodo agradável. Por quê? Cômodos muito pequenos podem causar claustrofobia nas pessoas. As pessoas podem se sentir presas, né? Meio que uma sensação de estrangulamento, podem ter fobias. Dessa forma, o ambiente fica bonito, arrumado, cores neutras denotam aí sofisticação, né? O preto clássico, uma pedra preta como essa é cara, denota poder, dinheiro. Observa que as cores harmônicas, com formas harmônicas, dão um toque de beleza, sofisticação e modernidade no ambiente, visto que na década de 80
Era chique ter um banheiro comprido. O banheiro era como se fosse um corredor, ele era comprido. Dava para morar no banheiro, né? Dava para dormir no banheiro. Tinha bidê, tinha vaso, tinha box, tinha banheira, tinha penteadeira, tudo no banheiro. O banheiro era enorme, o tamanho desse quarto. Agora não. Agora, com a população aumentando, as casas, os apartamentos estão sendo cada vez menores. Em um só lote se faz, às vezes, 3 casas ou 3 apartamentos geminados, né? Logo, os ambientes são pequenos. E para dar uma sensação de bem-estar, os arquitetos, eles precisam, arquitetos e designer de interiores, eles vão apelar para essas coisas, né? Para essas técnicas de ilusão. Na verdade, nós temos uma ilusão. Falei do vestido, olha a torre. Por que que ela é famosa no mundo inteiro? Porque ela é inclinada e dá a sensação de que ela vai cair. Mas vários físicos e arquitetos já provaram por A mais B que ela não vai cair. Então, meninos, aqui, né, por essa torre, a gente tem uma instabilidade, né? Uma sensação de movimento e causa um certo pânico para nós. Porque aqui no Brasil, se a gente tiver um prédio desse jeito, é porque ele está indo na chão, né? Assim que dizia a mulher da novela. Então, aqui também peguei a sensação, ó, de um cometa caindo, né? A gente tem essa sensação de movimento, de que está caindo, de que está instável. Então, geralmente, objetos assim nos causa um certo pânico, porque dá a impressão de que podem cair, né? As linhas curvas já é outra sensação. Sensação de alegria, de animação, de feminilidade, de sensualidade. Por exemplo, né, as mulheres e suas formas. A mulher brasileira, né, ela é famosa pelas suas curvas, seja na parte de cinturinha fina ou de quadril avantajado, não é assim? Às vezes ela é mais light, mais fina, mas ela tem as suas curvas. As mulheres que costumam ser retinhas, né, querem porque querem ter essa cinturinha de pilão ou esse quadrilzão, que denota um popozão, e tudo rimou. Pois bem, esse daí essa sensualidade, né, essa feminilidade é marcada por essas curvas. Artistas plásticos adoram pegar, por exemplo, tem uma planta chamada boleira, que ela forma uma bola, pegar essas boleiras e dar o formato de baianas, ou cabaças, que é uma outra planta que tem esse formato aí e dá um formato de mulher, né? Então, as mulheres, elas são famosas pelas suas curvas. Nas ciências, um corpo masculino, ele é retinho. A menina, a boneca, a mulher, ela tem essa curva. Então, as curvas denotam sensualidade. Então, é isso daí. As linhas quebradas. As linhas quebradas dão a sensação de força, de agressividade, de tensão, de confusão. Muitas das vezes, quando você vê um quadro abstrato, cheio de linha quebrada assim, para vários movimentos, você pensa logo que a pessoa está confusa, né? Olha esse quadro, ele tem várias linhas em diversos lugares, assim, para diversas direções. Lembra muito o quê? Ao meu ver, na minha interpretação, formas matemáticas, né? Parece que é um conjunto de formas matemáticas. Para outros, pode não ser um quadro abstrato, né? Ele não tem ali o desenho real, ele vai dar ali uma imagem que o artista fez, né? O pioneiro do movimento abstracionista é o Wassily Kandinsky. Kandinsky, é mais conhecido como Kandinsky, tá? Kandinsky foi o pintor russo que, apesar da formação no curso de Direito, assim como Ana May Barbosa, tá? Ele se formou em Moscou em Direito, mas demonstrou grande interesse e inclinação para o mundo das artes visuais, tá? Essa composição que ele fez, ele denominou de 8, composição 8, né? Uma das obras de Kandinsky, em 1923.
Kandinsky foi considerado o primeiro pintor do Ocidente a produzir pinturas abstratas. A partir daí, suas telas sofrem grande influência do abstracionismo, perdendo as definições e contornos figurativos. Então, é uma imagem que não quer se remeter a nada do real. Ela vai para o subjetivo, né? Para o inconsciente da pessoa. As linhas onduladas, né, elas dão sensação de movimento, de direção, de ritmo, de graça. Lembra as areias do deserto, como essa. Lembra as águas de um rio, de uma lagoa, né? O pôr do sol, o entardecer, como a gente viu no quadro do Eduardo Munch, né? Quando o grito faz atrás dele, a paisagem está todo com linhas onduladas, né? Pois bem, as linhas, pessoal, elas podem formar a xilogravura. A gente já falou sobre xilogravura na unidade 1, lá no final da unidade 1. A xilogravura é o quê? Depende. Eu posso me referir à xilogravura, a técnica de jogar uma substância ácida, corroer essa, se fosse de pedra, né? Corroer essa pedra e deixar esse desenho no óleo para que ele não corroa e depois eu tingir ele de tinta e virar um carimbo. Ou eu também posso fazer aqui, né? Ele foi esculpido na madeira com um instrumento, foi cortando, né? Eu acho que e eu posso também me remeter à xilogravura quando eu faço pontos e linhas, tá? Para fazer um desenho. Um desenho feito de pontos e linhas também é uma xilogravura. Então, por exemplo, eu posso ter uma xilogravura pelo carimbo que foi construído nesta madeira ou pelo cavalo. Pelo o cavalo que só tem linhas, observe que as linhas que ele tem são linhas em espiral, na verdade, são linhas em espiral, que dá essa sensação de movimento, né, nesse cavalo alado. Aqui eu tenho xilogravura, por quê? Porque eu tenho numa folha de papel um desenho feito com riscos e pontos, que dá profundidade, que dá sombra, que dá luz, assim como este desenho e assim como este. Existe uma especialização de artistas, né? Artistas que fazem xilogravura nordestina aqui no Brasil, né? Como é o caso desse desenho, que eu tenho aí uma representação de lampião com riscos, né? Com linhas e pontos, certo? E aí a xilogravura, aqui no Brasil, então, a gente tem esses artistas que fazem o sertão, né, a literatura de cordel, e eu tenho, fora aqui do Brasil, os que fazem os desenhos, como eu já falei lá atrás, né, aqueles desenhos japoneses que é a rachura, tá? Também predomina a linha. Agora, pessoal, vamos falar da forma. A linha, ela vai dar o contorno e ela vai dar a forma. E existem as três básicas formas: o quadrado, o redondo e o triângulo. E quem desenha rosto sabe muito bem disso, porque existem rostos, né, rostos triangulares, como é o caso do o meu rosto, ele lembra um triângulo, se você passar o olhar assim, é um triângulo, né, é mais comprido assim. Tem o rosto quadrado, que ele é mais largo nessa direção, tá vendo? Como é o caso deste homem, ele tem um rosto quadrado, desse artista que fez o Superman, né? Então, geralmente, a masculinidade, um rosto masculino, ele costuma ser quadrado, mas isso não é regra. Existem muitas mulheres que têm o rosto quadrado, né? E nem por isso elas são masculinas, tá, pessoal? Por favor. E o triângulo, como o meu rosto, como o rosto de muitas pessoas, e existem o rosto redondo, né? Geralmente a pessoa é cheinha, é gordinha, né? Obesa, às vezes, o rosto dela fica mais redondo. À medida que ela emagrece, como eu emagreci, né? A pessoa pode ter uma diferença no rosto. Mas pode acontecer da pessoa ser bem magra e ter um rosto redondo. Isso vai depender da arca dentária dela, né? Desse osso aqui do maxilar, a estrutura, a anatomia dele. Então, a forma, a linha, ela descreve a forma.
A linguagem das artes visuais, a linha articula, a complexidade da forma. E existem essas três formas, o quadrado, o círculo e o triângulo equilátero, que é aquele triângulo que tem os três lados iguais, né? O quadrado estático, ele tem significado de estático, sem direcionamento, repouso, imobilidade, firmeza, solidez, associado à racionalidade, à precisão, à impessoalidade, neutralidade e frieza. Típicos, algumas dessas aqui, né, da característica masculina, né? O homem, ele consegue ser mais imparcial, muitas das vezes, nas suas decisões. Ele, geralmente, tem uma certa precisão, costumam não se atrasar tanto, né? Principalmente na hora de se arrumar. Podem ter uma certa frieza para determinadas situações, coisas que as mulheres não têm. Então, o quadrado, ele é muito característico para formar a identidade masculina, tanto a identidade quanto desenhos, tá? E aí, a forma quadrada, né? O quadrado, quando eu giro ele, eu passo de segurança à instabilidade, à vulnerabilidade, né? Um objeto, por exemplo, igual aqui, né? É um nicho para guardar objetos de arte, tipo livros, optar por guardar aqui, mas dá uma sensação ruim, porque dá a impressão de que isso vai cair o tempo todo. Só não vai cair porque está pregado, mas poderia. O círculo é associado à semente, ao óvulo, ao início da origem da vida, né? Até coloquei aqui essa imagem lá da apostila, que mostra isso, né? Quando a gente vê o círculo, a gente lembra do óvulo, do espermatozoide, fecundando, né? E também o movimento de rotação, de girar, o giro do relógio, o giro do catavento. Então, o círculo, ele denota movimento, tá? Romero Brito, pessoal. Romero Brito é um artista plástico brasileiro de grande renome internacional, tá? Romero Brito nasceu no seio de uma família simples em Recife, Pernambuco, no dia 6 de outubro de 1963, tá? Desde a infância manifestou tendências artísticas e muita criatividade, mas foi mesmo lá fora que ele se tornou famoso. Ao meu ver, é um dos artistas brasileiros vivos que se tornaram famosos vivos. Inclusive, ele criou uma marca dele, né? E essa marca dele, os objetos que carregam a marca dele, são caros e pagam para ele direitos autorais, né? Por exemplo, a Tupperware teve um conjunto de vasilhas com a marca, com essa técnica dele, né? Romero Brito. Teve que pagar direitos autorais. Existem camisetas, agendas, uma série de materiais, canecas, que tem essa estampa dele, né, do Romero. Suas pinturas contam com cores vibrantes, predominam o quê? Cores quentes, cores primárias, como o amarelo, como o azul, né, o vermelho, e as formas geométricas, né? E também linhas, pontos e linhas em diversas posições, principalmente na transversal, que dá essa ideia de movimento, né? Então, ele costuma fazer releitura, essa aqui é uma releitura da Carmen Miranda, né? Ele faz releituras no estilo dele, o estilo dele ficou, então, caracterizado por releituras de obras famosas, usando cores quentes, cores primárias, a linha e o ponto, né? Formando formas geométricas. Ele não utiliza técnicas de profundidade para suas composições, assim, seus motivos são sempre em primeiro plano, né? A gente não tem a ideia de que atrás da baiana tem alguma coisa. A roupa da baiana se confunde com o contexto, né? Ele não tem essa noção de segundo plano, né? E o próprio artista justifica essa escolha afirmando que deseja transmitir alegria nos seus trabalhos. E ele consegue, temos que admitir por aqui, tá? A gente se encontra na nossa próxima videoaula que eu vou falar sobre o pop art, tá bom? Um grande beijo para vocês e até mais. Tchau, tchau.